te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Bom dia, paz de Cristo Jesus. Passando aqui, trazer uma palavra da parte do Senhor para este dia, para as nossas vidas. Em Atos 12, e o versículo 9 vai dizer, saindo, Pedro, ele saindo, ele seguiu o anjo e a visão, o que ele estava vendo, não parecia real do que estava acontecendo. Bom dia, Camila, paz. E esse texto é quando Pedro, por causa da cura que ele estava fazendo e falando do Evangelho de Cristo, a Bíblia diz que ele foi levado preso, mas a igreja ficava orando incessante pela vida dele. E quando o Senhor envia um anjo para que o tirasse dali, o libertasse, tirasse daquela prisão, e o anjo pede para que ele o siga e ele vai seguindo, as portas vão se abrindo, e tudo parecia para Pedro algo que não era tão real, era como uma visão, algo que ele não conseguia explicar. O que eu quero te dizer nessa manhã, que quando você sair dessa dificuldade, porque você vai sair, porque o Deus que nós servimos, é um Deus que liberta, é um Deus que nos socorre, é um Deus que nos tira dessas situações que por muitas vezes enfrentamos e não é tão confortável e não é justa, muitas vezes, aos nossos olhos. Mas a Bíblia diz que Pedro saindo, e seguindo aquele anjo, onde o anjo estava conduzindo ele para fora, daquela prisão, por ordem de Deus, a Bíblia diz que tudo parecia a Pedro como uma coisa irreal, não natural, não comum, de que ele já tinha vivido, mas ele seguiu. E eu quero dizer que o que Deus tem para as nossas vidas, talvez, você vai ficar como Pedro, eu e você vai ficar como Pedro, achando incrível, irreal, nós não vamos conseguir explicar, porque verdadeiramente quem vive um milagre sabe que milagre ele não se explica, milagre simplesmente vive. Por mais que a gente tente explicar, como isso aconteceu, de Pedro estar ali preso, algemado, com escoltas, e a Bíblia diz que a igreja do outro lado, estava orando pela vida dele, e aí Deus envia um anjo para que libertasse a ele. E o anjo aparece para ele, manda ele colocar uma capa, e manda-o seguir, e ele vai seguindo, e a cada passo que ele dava, eu posso entender que é o passo da fé, realmente, porque aquele que crê sem duvidar, a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê no milagre, no poder do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que Pedro foi seguindo a ordem daquele anjo, que o seguia, e a Bíblia diz que a cada passo que ele dava, as portas iam sendo abertas. As portas iam sendo abertas até que ele saiu daquele lugar. E ele foi lá para a casa onde estavam todos reunidos, orando, buscando a presença do Senhor. E a Bíblia diz que, se você lá ler o livro de Atos, o capítulo 12, a Bíblia vai dizer que ele ficou, sem entender a visão. Alguém que era um dos apóstolos, uma pessoa que tinha visto milagres e maravilhas acontecer, de Deus fazer, para com o próximo, aos olhos
de Pedro, mas a Bíblia diz que nesse momento é Pedro que ele vivencia esse milagre. É Pedro que pode, né, ver na vida dele esse sobrenatural, esse acontecimento na vida dele. E quando ele olha para aquilo, a Bíblia diz que ele acha que é irreal, não é uma coisa tão natural, não é comum. E eu posso imaginar que muitas vezes eu e você está assim, como isso pode acontecer? Como isso sucederá? Como é que vai acontecer? Como é que essas portas vão se abrir? Como é que esse problema vai ser resolvido? Como é que vou ser libertado? Como? Muitas vezes nós estamos assim. E quando o milagre chega, muitas das vezes não consegue entender, compreender e infelizmente até não consegue glorificar o nome de Deus, né? Às vezes fica procurando uma resposta ou uma justificativa. Foi porque fulano, né, falou para ciclano, interveio, fez, aconteceu, procurando uma resposta. A Bíblia diz que Pedro, olhando para aquilo tudo que estava acontecendo, não acreditando que era real, mas pensando que era uma visão. Mas não era uma visão, era o poder de Deus, o tirando daquela prisão, o libertando, o trazendo para viver o sobrenatural na vida dele. Que Deus abençoe, que Deus te conceda um dia incrível, né, de excelência, que você possa desfrutar dos milagres do Senhor Jesus, que eu e você possa viver esse milagre, né, e saber, é o meu Deus que faz todas as coisas. É Ele que vai adiante de mim, é Ele que vai quebrando os grilhões, é Ele que vai abrindo as portas. E mesmo que eu não compreenda como foi que isso aconteceu, mas eu glorifico o nome dEle, porque Ele vem ao nosso socorro. Um excelente dia para você, que Deus abençoe a sua vida, que você seja um agente abençoador, né, e possa transmitir essa palavra, né, para muitos que precisam ouvir que Deus ainda faz o sobrenatural. Mesmo que nós não conseguimos compreender, Ele ainda faz. Deus abençoe. Um beijo no coração.